como pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aprender que Deus, Ele nunca promove o mesmo avivamento no decorrer dos tempos, e que o avivamento sempre é de diversas maneiras, sempre é de diversas formas. O Senhor sempre aviva a obra dEle diversificadamente. Amém? Então, já quero te convidar a deixar o seu coração aberto para o ensinamento desta manhã, porque além de ser ensinamento, que é o capítulo 47, versículo 1 ao 9. Amém? Deixa marcadinho aí para a gente não se perder. Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Logo após nós vamos ler Ezequiel 47. E nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Amém? Ezequiel, capítulo 37, do versículo 7 ao 10. Deixa marcadinho. Depois nós vamos ler Ezequiel 47, do versículo 1 ao 9. Vamos ler em nome de Jesus? Diz assim, ó. Ezequiel capítulo 37, do 7 ao 10. Diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 5, e depois nós vamos ler o versículo 9. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 47, do 1 ao 5 e versículo 9. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados.
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo de número 9. E será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegará essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar neste ribeiro. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sei que hoje a lição é um pouco complexa. Amém? A lição de hoje é um pouco complexa. E eu vou tentar ser o mais explicativo possível, porque ela é muito complicada de se entender. Ainda mais para nós que somos novos convertidos. Amém? Então, eu vou tentar te explicar o que nós acabamos de ler aqui. Porque nós estamos meio boiando, nós não estamos conseguindo compreender direito. Então, eu vou te explicar o que está aqui, o que nós acabamos de ler. Amém? O capítulo 37 do livro de Ezequiel, o Senhor pegou Ezequiel no capítulo 37 e levou ele dentro de uma visão. Deus colocou, Ezequiel é um profeta. Amém? Ezequiel é um profeta que está dentro do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, na realidade, Deus pegou uma nação de fora, Deus pegou um outro país, para poder invadir a terra de Israel, para poder pegar o povo de Israel e levar para outra nação. O nome dessa nação era Babilônia. A Babilônia vieram pegar o povo de Israel e levaram para a terra da Babilônia. Todas as vezes que isso acontecia, era chamada de cativeiro. Então, o cativeiro foi o fato de Deus permitir os babilônicos virem pegar o povo de Israel e levar para outra nação, para eles viverem lá, e foi Deus quem fez isso. E lá eles ficaram durante 70 anos. Dá para compreender? E dentro desse cativeiro, alguns ficaram na parte rural do cativeiro, e outros ficaram trabalhando no palácio, no templo de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Por exemplo, quando você ouve falar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles trabalharam no templo, no palácio, mas eles eram judeus e foram levados para o cativeiro babilônico. Já Ezequiel, que é o profeta, ficou na parte rural da Babilônia. Ele não foi levado para o palácio como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá para entender? Por que Deus permitiu o povo ser levado de Israel para a Babilônia? Não era para eles serem levados de Israel para a Babilônia. Não era para isso ser assim. O povo de Israel foi levado de Israel para a Babilônia porque foi uma forma de castigo de Deus para Israel, por causa do pecado que eles tinham cometido contra Deus. E que tipo de pecados eles tinham cometido contra Deus? Deus estabeleceu a lei, e a lei era 613 mandamentos, junto com os 10 mandamentos. Todos nós aqui já ouvimos falar da lei, dos 10 mandamentos, não é verdade? Fora os 10 mandamentos, ainda tinha mais 603 mandamentos que o povo de Israel tinha que observar, viver, E o que acontecia? Eles não estavam praticando o que Deus tinha estabelecido por intermédio de Moisés, que era a lei. Eles estavam adorando outros deuses, não estavam honrando seus pais, estavam quebrando a lei, estavam cobiçando, estavam fazendo mau testemunho contra o seu irmão, estava adorando outros deuses. A idolatria dentro de Israel cresceu em extremo, de tal maneira que aquele pecado cheirou mal às narinas de Deus. E o que Deus fez?
Deus veio e trouxe sobre eles a maldição da quebra do mandamento. Por exemplo, Deus falou para Israel desse jeito: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, que tirou vocês da terra do Egito. Então sejam santos, porque eu sou santo. Deus falou para eles: não adorarás outro Deus além de mim. Só que Israel, o que eles fizeram? Eles pegaram o templo do Senhor, que era o templo de adoração, e levaram imagens de esculturas e colocaram no templo de Deus, para adorar imagens de escultura. Imagine vocês, né, você chega na igreja para poder adorar, e aqui no altar está uma imagem da Senhora da Penha. Vai falar Nossa Senhora, só deles, né? Nossa não. Aqui está a imagem da Senhora da Penha. Do outro lado está a imagem do São José, o guerreiro. E aí um crente está orando e adorando a Deus, e o outro está aqui, ajoelhado e beijando aos pés na imagem de escultura. Para Deus, isto é abominação. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém, quanto mais com outros deuses, né? Então, o que acontece? A idolatria sempre foi algo que movimentou os céus, movimentou as mãos de Deus, para poder levar o povo a se arrepender. Dá para entender? Deus não aceita que nós adoramos a Ele e a outro Deus. Amém? O povo de Israel estava pegando imagens de escultura, colocando no templo e adorando como se eles também fossem Deus, como se eles fossem dignos de competir com a glória de Deus. Amém? E aí o que Deus faz? Deus começa a levantar profetas. Profetas como Jeremias, como Elias, entendeu? Profetas como Oséias. Para quê? Para anunciar para o povo que eles deveriam se arrepender do pecado que eles tinham cometido, de idolatria, para eles quebrarem os ídolos que eles tinham levantado no templo, para eles poderem parar com aquele pecado, senão Deus iria intervir e iria trazer o castigo pela quebra da lei, pela quebra da aliança. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, aliás, Deuteronômio, capítulo 28, quando você tiver um tempo, você lê, porque ele é extenso. Lá vai falar, Deuteronômio 28, lá vai falar sobre as bênçãos de cumprir a lei e as maldições do descumprimento da mesma. Por exemplo, Deus falou para o povo de Israel: se vocês observarem a lei e fazer cumprir tudo o que está nela, é uma palavra enviada para o povo de Israel. Se vocês fizerem cumprir a lei e cuidarem para fazer acontecer tudo que nela está escrito, vocês serão benditos. Benditos serão no campo, os seus filhos serão benditos, a lavoura vai te dar a sua colheita, o céu se abrirá para cair a chuva no tempo certo, e tem várias bênçãos. Mas se vocês não fizerem cumprir a lei, aí os céus vai se fechar, não vai chover. Vocês vão plantar e não vão colher. O pulgão, né, que é um tipo de peste, vai entrar na lavoura de vocês e vai devorar tudo. Vocês não serão benditos. Então, ou seja, se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Mas se eles não obedecessem à lei, eles seriam amaldiçoados. Dá para compreender isso? Então o que eles fazem? Eles deixam de observar a lei, eles deixam de observar a palavra de Deus. E quando eles deixam de observar a palavra de Deus, eles começam a se afastar de Deus, começam a se afastar do Senhor. Aí o que Deus faz? Deus vem e permite a Babilônia entrar dentro de Israel e levar o povo cativo. Por quê? Porque Deus tinha enviado profetas para falar para eles: se arrependam dos seus pecados, se volte para o Senhor, se reconcilia-te com Deus, quebra as imagens de esculturas que estão tomando o lugar de Deus em Israel.
E aí a Bíblia diz que eles não se arrependeram. Quando Deus levantou Jeremias, Jeremias, o profeta, que está no meio dos profetas maiores, Jeremias foi separado para chamar o povo a se arrepender e esperar, porque a Babilônia iria vir e levar o povo cativo. A sentença já estava dada, não tinha como eles correrem, não era para eles lutarem contra o cativeiro, era para eles se entregarem na mão da Babilônia, porque a Babilônia foi usada como uma espada de Deus, foi usada como um bisturi do Senhor para corrigir o defeito de Israel. Deus permitiu a Babilônia entrar dentro de Israel e levar o povo cativo para a Babilônia e lá ficar por 70 anos. Para quê? Para que eles fossem curados da idolatria, para eles não viverem mais longe do Senhor. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que no ano 605, um rei por nome de Nabucodonosor, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, ele era filho de Nabopolassar. Nabopolassar era o rei antes de Nabucodonosor, mas Nabopolassar morreu, e como Nabucodonosor era príncipe, ele se ascendeu ao trono e virou rei. Ele dá ordem para entrar dentro de Jerusalém no ano 605 e levar os príncipes de Israel, a nata de Israel, a parte nobre, a parte rica, levar para dentro da Babilônia para aprender a cultura, a linguagem, os costumes da Babilônia e trabalharem a fim de fazer com que o reino da Babilônia crescesse. Naquela época, a Babilônia era o maior império mundial. A Babilônia comandava praticamente quase todos os países do mundo. E Israel passou a ser subjugada também por ela. Vocês conseguem entender isso? Depois, no ano 597, o rei Nabucodonosor envia outra guarnição para dentro da Babilônia e pega as pessoas para levar para dentro do cativeiro babilônico. Agora não está levando com gentileza, igual levou na primeira lévoa. Na primeira lévoa, no ano 605, os soldados foram com total gentileza, chamando os príncipes: vamos, vocês têm que ir para a Babilônia porque é a sentença. E eles foram na carruagem, com toda a pacificação possível, né? Eles não poderiam ser machucados, porque eles iriam prestar um bom serviço para a Babilônia. No meio deles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Foram levados para dentro da Babilônia. Mas no ano 597, que foi na segunda lévoa, o pessoal começou a ser levado com mais brutalidade. Agora eles não estavam sendo levados pacificamente, eles estavam sendo arrastados à força. Eles estavam sendo levados com brutalidade. As pessoas que tinham forças para trabalhar e dentro da Babilônia nos serviços pesados, foram escolhidos para ser levados para lá, para participarem do serviço de soldados, de quebra-pedra, de construção, de lavoura. Só que eles não queriam ir. Mas o que a Babilônia fez? As pessoas que estavam se negando a ir morriam. Nessa época, a Babilônia entrou com muita brutalidade, matando as pessoas que estavam tentando defender sua família, violentando as virgens, assassinando aqueles que tentaram lutar contra eles. Alguém se levantou e disse: Nabucodonosor é o mal, é o maligno. E Deus olhou lá de cima e falou: não, Nabucodonosor é a minha espada. Esse mal que está vindo sobre Israel, sou eu quem estou permitindo. Vocês entendem isso? Deus permitiu o mal entrar dentro da Babilônia por causa da idolatria. Você sabia que Deus pegar uma pessoa idólatra, transformar ele e mudar ele em um adorador de um único Deus, também é um avivamento? O avivamento, ele trabalha mudando o homem de dentro para fora, transformando a pessoa.
Quando uma pessoa passa por um processo de avivamento, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é a mesma pessoa. Porque é isso que o avivamento faz. O avivamento mexe com a sua estrutura. O avivamento te deixa incomodado com as coisas erradas que acontecem no mundo, com as coisas erradas que acontecem em volta de você. Você não se contenta em viver a mesmice, viver a mesma vida, e você quer tomar um rumo diferente na sua história. O avivamento na vida de uma pessoa que acabou de se converter é algo nítido, é algo notório. A pessoa quer se empenhar para as coisas de Deus, ela quer trabalhar no reino, ela quer orar, ela quer jejuar, ela quer ler Bíblia, ela quer compreender a Bíblia, ela quer que todo mundo sinta aquilo que ele está sentindo. Quando você tem esse fogo do Espírito Santo dentro de você, lhe nasce uma vontade de evangelizar, lhe nasce uma vontade de se envolver nos mistérios de Deus. O Espírito Santo faz isso porque ele está fazendo você nascer de um avivamento. O que quer dizer a palavra avivamento? A palavra avivamento quer dizer devolver a vida ao que estava morto. Por que uma pessoa que se converte é avivamento? Porque o espírito de uma pessoa que está no mundo está morto. João, capítulo de número 3, versículo de número 6, a Bíblia fala assim: aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha isso. Deixa eu traduzir para você entender. O que é nascido do ser humano é ser humano, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu queria pedir à mídia para ficar mais ligada, para poder reproduzir os versículos que serão passados, porque a palavra Espírito ali está com E maiúsculo. E todas as vezes que você vê a palavra Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, amém? Então quando a Bíblia fala assim, o que é nascido do ser humano é ser humano, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, está falando que aquele que nasce do Espírito Santo, também é Espírito. Deu para entender? Quando você aceita Jesus Cristo e se converte, você nasce do Espírito Santo, ou seja, seu espírito ganha vida, que estava morto passa a ganhar vida, e esta vida que a pessoa ganha, é uma vida espiritual, que te incomoda, te mexe, e você quer passar a ter uma vida espiritual ativa. Israel estava morto espiritualmente, Israel estava deitado, estava declinado espiritualmente, Israel tinha se levado às cinzas, estava em estado de decomposição, a frase mais fácil de falar, né? Decomposição, estava morto espiritualmente. Aí o que Deus faz? Deus vem dar uma visão para Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, a visão que nós acabamos de fazer menção. Ezequiel 37, Deus dá uma visão para Ezequiel. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel dentro de uma visão e leva ele para dentro de um vale. E ele fala desse jeito: o Espírito do Senhor me levou para um vale que estava cheio de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor me fez dar volta no vale. Ele me fez andar em volta do vale. E ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esses ossos que estão no chão, sequíssimos? Esses ossos podem voltar a viver? E a Bíblia diz que Ezequiel dá uma resposta, e ele fala: Senhor, só o Senhor sabe dessa resposta. E aí Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza para esses ossos. Profetiza no vale, Ezequiel, e dize a esses ossos secos, voltem a viver. E quando Ezequiel profetiza do jeito que Deus manda, a Bíblia diz que houve-se um rebuliço, um ruído, um barulho, e os ossos começaram a se mover. Juntou cada osso a seu osso. Depois Ezequiel profetizou de novo para que crescesse carne, nervo, pele, músculos, tendões. E sobre os ossos que agora estavam de pé começou a crescer músculo, começou a crescer tendões, nervo, começou a crescer veias, pele. E agora estava de pé um numeroso exército.
E aí Deus falou, agora profetiza para que o Espírito venha sobre eles. E aí Ezequiel profetizou dizendo que o Espírito viesse dos 4 ventos da terra e preenchesse aqueles corpos mortos. E o Espírito veio sobre eles e eles voltaram a ter vida. E quando eles voltaram a ter vida, o Senhor disse, este é o grande exército de Israel. Essa visão é uma visão simbólica, e que por intermédio de um tempo eles voltariam a viver e ficar de pé, era o que Deus iria fazer com o povo de Israel. O povo de Israel estava morto espiritualmente. E esta morte não era uma morte física, era uma morte espiritual. E a pior coisa que pode acontecer para um crente, um servo de Deus, é a morte espiritual. A morte espiritual, ela te definha espiritualmente. Como pode acontecer uma morte espiritual? O crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não lê Bíblia, o crente que não vigia nos seus aspectos espirituais, por exemplo, a vigilância no falar, a vigilância no pensar, a vigilância no que vê, a vigilância no que se toca, a vigilância no que se sente, a vigilância de para onde as suas pernas te levam. Se você não vigia desta forma, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não jejua, você está morto espiritualmente. E essa morte espiritual, ela te afasta de Deus. Ela te afasta do Espírito Santo. Amém? Então, o que devemos fazer? Devemos voltar. A Bíblia diz desse jeito: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volte ao primeiro amor. Eu queria pedir para poder abaixar um pouco o retorno, só um pouquinho, dá para abaixar? Só para mim não ficar ouvindo aqui atrás, que parece que está dando muito eco para mim. Volte, pois, lembra-te, pois, de onde caíste, e volte e pratique as primeiras obras. Olha isso, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volte ao primeiro amor. Aleluias. Vocês conseguem compreender que Deus está falando para uma igreja? Quando a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caístes, e volte ao primeiro amor, e pratique as primeiras obras, Deus está falando para uma igreja que tinha deixado o seu princípio para trás, para uma igreja que estava morta espiritualmente. Deus não está falando para um povo que está no mundo, para um povo qualquer. Deus está falando para uma igreja que tinha perdido a sua essência. Deus falou bem assim, lembra-te, pois, para uma das igrejas que estava em Éfeso. Em Éfeso tinha 7 igrejas no livro de Apocalipse. E Deus está mostrando para uma dessas 7 igrejas, quando você pega o livro de Apocalipse, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, lá você vê a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E Deus fala para uma dessas igrejas que estavam mortas espiritualmente, lembra-te, pois, de onde caíste, e volte ao primeiro amor, antes que eu venha até ti e arranque de ti o direito de ser chamado de igreja. Olha isso, irmãos. Deus está falando para a igreja que ela precisava voltar ao primeiro amor, voltar ao avivamento primordial, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ler Bíblia, voltar a pregar a palavra, voltar à santidade, se voltar para Deus de novo. Para quê? Para que eles recebessem de volta o direito de serem chamados de igreja. Está entendendo? Como que Israel estava morta? Israel estava morta espiritualmente porque estava na idolatria, estava adorando outros deuses. Era um exército forte, um exército poderoso. Israel, entre todos os países do mundo, foi a única nação que teve um contato mais especial com Deus. Israel vivenciou vários milagres na terra. Israel foi a única nação que atravessou o rio, o mar em seco. Viram Deus enviar cordonizes para os alimentar no deserto. Deus mandou maná do céu para os alimentarem. Uma rocha, uma pedra, que era a pedra de Merimbá,
seguia, irmãos, olha isso, no deserto, a rocha seguia Israel, por onde eles iam, para que todas as vezes que eles tivessem sede, Deus mandar alguém conversar com a rocha, ou tocar na rocha, e a rocha produzia água, para eles não morrerem de sede. A pastora Priscila trouxe uma mensagem aqui na quarta-feira, e ela explicou com muita categoria, mostrando que, enquanto o povo de Israel andava no deserto, as sandálias, além de não se acabar, crescia nos pés das crianças. O que é isso, irmão? As roupas nunca se envelheciam. Se isso ainda fosse muito, sabe o que Deus fazia? O deserto é um lugar escaldante, o sol é terrível. Sensação de 50 graus, é muito quente. O que Deus fazia? Uma nuvem de dia vinha para poder cobrir o povo de Israel. Aquela nuvem era um símbolo da presença de Deus. Era a própria presença de Deus. Cobria o povo de Israel no deserto. Sol escaldante. Sensação térmica de 50 graus. Para outras regiões, porque aonde estava Israel, a temperatura estava ambiente. 16 graus. Aleluia. É claro que é simbólico, né? Mas o pessoal vivia debaixo da provisão de Deus. Só que de noite o quadro vira. No deserto de dia o sol é escaldante, é terrível, mas a temperatura cai e chega a 5 de noite. Fica muito frio. O que Deus fazia? Deus vinha como uma coluna de fogo de noite, para poder clarear o deserto da escuridão e manter o povo aquecidinho. Aleluia. Isso é ou não é provisão de Deus? O povo de Israel viveram milagres extraordinários, irmãos. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando Deus falou bem assim, vocês vão entrar na terra de Jericó e vão invadir Jericó e vão tomar conta de Jericó. A Bíblia diz que os sacerdotes levantaram uma arca e antes deles chegarem lá, eles tinham que atravessar um rio, o rio Jordão. E não era assim um simples rio, era um rio meio extenso. Então, e fundo, não dava para eles atravessar andando. O que Deus fez? Deus deu uma ordem para Josué, para falar para o povo de Israel, chamar os sacerdotes, levantar a arca e ir andando em direção ao rio. Quando os sacerdotes pegaram a arca, colocaram nas costas a arca da aliança e começaram a andar em direção ao rio, quando eles molharam os pés no rio com a arca da aliança, e a arca da aliança era uma representação da presença de Jesus, de Deus, da presença de Deus, perdão. Quando eles molharam o pé no rio, levantou um paredão de água. O rio que corria parou de correr e levantou-se um paredão de água. E a água parou de correr. O rio ficou seco, dando a eles a oportunidade de atravessarem o rio em seco. Olha isso, irmão. Que milagre é esse? Aleluia. O povo de Israel viveu milagres, irmãos. Deus prometeu para Israel que enquanto eles fossem fiéis à palavra, milagres sobrenaturais como esse seriam notórios, seriam visíveis, seriam real. Olha o poder do avivamento sobre nossas vidas. Olha o que Deus pode fazer com alguém que é cheio de Deus. Não existem impossibilidades para quem é cheio do Espírito Santo. É claro, irmãos, que nós não somos o povo de Israel. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos o poder de Jesus sobre nós. Nós devemos entender que nós somos procuradores gerais de Jesus na terra. O que é isso? O que é um procurador geral? Irmãos, eu sou um procurador geral da minha mãe. Você sabia que eu posso assinar qualquer documento no nome dela? Porque a minha mãe deu derrame, o lado esquerdo dela não se movimenta direito. Então eu me coloquei como um procurador para poder facilitar a vida dela. Aonde ela não pode assinar, quando ela não pode sair para resolver, eu vou e assino para ela. E dá tudo certo. Jesus Cristo falou desse jeito: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Olha o que Jesus está falando. Vocês vão pisar por serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vos fará dano algum. Jesus está falando bem assim: eu estou te dando autoridade no meu nome, como se fosse eu resolvendo tudo em você. Você tinha que entender que o poder que está sobre você é o poder de Cristo. A autoridade que está sobre a sua vida é a autoridade de Jesus. Vale a pena ser um crente avivado.
Vale a pena ser um crente cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu comecei agora, eu sou só um novo convertido. Não tem problema. Jesus nunca falou que para você poder acessar o poder dele, você tem que ter tempo de igreja. Afinal de contas, tempo de igreja não quer dizer nada. Só basta você levantar a mão para Jesus, ter acesso ao Espírito Santo, para ser acessado pelo poder de Deus. Amém? O segredo está no seu reconhecimento de quem você é, da nova criatura que você é agora. Quando você reconhece que você é uma nova criatura e que quem habita em você agora é Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você vai entender que o Espírito Santo te deu poder, unção e autoridade. Amém? Vale a pena ser um crente avivado. Vale a pena ser um crente cheio do poder de Deus. Vale a pena ser acessado pelo Espírito Santo. E Deus está falando por intermédio de Ezequiel. Você está vendo esses ossos sequíssimos que estão caídos no chão e que agora se levantaram e que agora estão tendo carne, nervos, ossos, pele, que agora está ganhando vida? Esse é o povo de Israel. Fabrício. Esse é o povo de Israel. Essa é a nação israelita. Eu estou os levantando de novo e vou fazer com que eles se levantem em um numeroso exército, de pé, prontificado. Por quê, irmãos? Porque quando Deus pega o povo de Israel e leva para o cativeiro, o pessoal sofreu, irmão, sofreu. O pessoal sofreu, irmãos. Perderam pais, perderam filhos. Ezequiel, mesmo profeta, assassinaram a esposa dele. Assassinaram. E quando ele foi chorar para poder demonstrar pranto pela esposa dele, Deus falou: chora não, fica quietinho aí. Fecha o bico. Não demonstre sentimento. Eu quero que o povo de Israel sinta em você o que eu estou sentindo. Está entendendo? A dor de uma perca sem poder demonstrar sentimento. O povo de Israel sempre foi um povo muito importante para Deus, assim como a igreja também o é. Amém? E aí Deus permite o povo de Israel ser levado para dentro do cativeiro. Quando passa os 70 anos, né, porque o cativeiro durou 70 anos, e foi o que Deus falou para Israel. Deus falou bem assim: o cativeiro vai durar 70 anos. Deus falou por intermédio de Jeremias. A Bíblia diz assim que o povo de Israel, lá dentro do cativeiro, estava chorando. E falaram bem assim lá dentro do cativeiro: nós iremos morrer aqui. Deus se esqueceu da gente. Não vamos entregar nossas filhas em casamento. Não vamos cultivar a terra aqui. Nós vamos morrer aqui. Acabou, já era. Deus nos esqueceu. Aí Deus tomou Jeremias para enviar uma carta lá para dentro do cativeiro, porque Jeremias não foi levado para o cativeiro babilônico. Cultivem a terra de onde vocês estão morando. Entregue as suas filhas em casamento. Eu não abandonei vocês. Eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal. Para que no futuro vocês tenham o meu projeto elaborado com sucesso. Porque passados 70 anos, eu os visitarei de novo e vos arrancarei deste cativeiro. Olha isso, irmão. Deus está falando: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Qual era o pensamento de paz de Deus, Célia? Permitir que o povo fosse levado para dentro do cativeiro e lá ficasse durante 70 anos. Para quê, irmãos? Para serem curados da idolatria. Se passaram 70 anos e o povo estava dentro do cativeiro babilônico. Quando acabou os 70 anos, o povo foi tirado de dentro da Babilônia e foi levado de volta para Israel. Só tem um porém: eles nunca mais se prostraram diante de Deus nenhum. Nunca mais adoraram outro Deus, a não ser o Deus criador dos céus e da terra. Tem uma profecia
que falava que uma virgem conceberia e daria luz a um menino. Tem uma profecia que diria que o Messias chegaria na terra e restauraria Israel. Só que Israel estava com tanto medo de adorar outro Deus, a não ser o Deus que criou os céus e a terra, que quando Jesus chegou, eles não quiseram receber Jesus como Messias. Eles olharam para Jesus e falaram bem assim: rapaz, você é filho de José, com Maria, e você é filho do carpinteiro, rapaz. Você veio de Nazaré. O Messias deveria ser uma pessoa, né, como eles esperavam, rica, poderosa em batalha, que viesse e lutasse em favor de Israel, para livrar o povo das mãos de Roma. E aí Jesus Cristo vem simples, filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, cresceu em Nazaré. E aí eles olharam e falaram assim: não tem como você ser o Messias, nós não aceitamos você como Messias. Aí a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. João 1, 11 diz desse jeito: ele veio para aqueles que eram seus. Quem eram os dele? Os judeus, porque Jesus era judeu. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus, rejeitaram Jesus. E além disso ainda pegaram Jesus Cristo e falaram: crucifica-o, taca ele na cruz, mata ele. E qual era o crime dele? Ser chamado de filho de Deus, uma coisa que ele realmente era. Ele veio para aquele que era seus, mas os seus não receberam. Versículo 11, versículo 12. Mas todos quantos os receberam, Deus lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você recebemos Jesus e somos chamados de filhos de Deus. Amém? Israel se ergueu, nunca mais recebeu idolatria nenhuma, nunca mais adoraram outros deuses. Sabe, irmãos, nós temos em nosso coração uma chama acesa, e esta chama acesa foi colocada pelo Espírito Santo do Senhor. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, que você nasceu de novo, você foi regenerado. E aí quando você passa por esse processo de regeneração, né, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo implanta em você um caráter cristão, um caráter de filho de Deus, como está escrito no versículo 12. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder, Jesus Cristo, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Ser filho, e o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do ser humano é ser humano. Mas o que é nascido de Deus, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Amém? Nós viemos de Deus, levantamos a mão e somos filhos de Deus. Amém? Somos uma pessoa espiritual. Quando a gente vem aqui na frente, levanta a mão para o Senhor Jesus Cristo e aceita Jesus como Senhor da nossa vida, naquele dia a gente nasce do Espírito Santo. E aí, agora você não nasceu da vontade do homem e da mulher, você nasceu da vontade do Espírito Santo. Você agora passa a ser uma pessoa espiritual. E aí quando você nasce do seu pai e da sua mãe, sabe o que acontece? Eles te educam. Eles vêm e falam: olha, você tem que dar benção a tio, benção a mãe, benção a pai, benção a avô. Você não pode atravessar no meio de duas conversas sem antes pedir licença. Não pode dar tapa na cara de ninguém. Você tem que respeitar os mais velhos. Você vai sendo educado pelo seu tutor, não é verdade? Você vai passando a receber essa educação. Quando você nasce do Espírito Santo, você recebe uma reeducação, agora de uma forma espiritual. O Espírito Santo passa a ser o seu tutor. Amém? Porque agora você nasceu do Espírito.
E como você nasceu do Espírito, agora você é uma pessoa espiritual. Essa vida que agora você está levando, que é totalmente diferente de tudo aquilo que você tinha experimentado no mundo, que é algo novo, você vai viver coisas novas, você vai presenciar coisas novas, vai passar a falar coisas novas, vai passar a ver coisas novas, vai sentir coisas novas, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Vocês entendem isso? Todas as vezes que o Espírito Santo te dá a oportunidade de regeneração. O que quer dizer a palavra regeneração? A palavra regeneração quer dizer aquele que teve a oportunidade de ser gerado de novo. Amém? Você nasceu do Espírito. E agora quem é você? Agora você é uma pessoa espiritual. Aquela velha criatura que morreu e que você tem que manter ele morto é o seu velho homem. Sabe o velho homem do palavrão? O velho homem briguento, contendeiro, fofoqueiro. O velho homem dos rock, das drogas. O velho homem está morto. Tem que ficar morto lá no mundo. Entendeu? Quem está vivo agora é uma nova criatura que nasceu do Espírito Santo. É uma pessoa espiritual. É uma pessoa espiritual que deve se manter vivo em espírito. E a única forma de um crente se manter vivo em espírito é lendo a Bíblia, é jejuando, é orando e é vigiando. Vocês conseguem compreender isso? Amém? Quando você coloca em atividade esse processo, você ganha vida espiritual. Amém? E esta vida espiritual, ela emana poder. Irmãos, quando alguém olha para você e vê a diferença que você produz e fala bem assim: rapaz, eu queria ser assim igual você. Dá para ver que você é diferente. Você nem precisa abrir a boca para falar bem assim: ó, eu sou crente. Você vestido normalmente, comumente, as pessoas olham para você e falam assim: você é crente, né? Você é diferente. O que ela está vendo em você é poder que está emanando nela, em você, dá para entender? Esse poder que emana de você é o poder do Espírito Santo, que promove a diferença. Amém? Essa diferença só é provocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele não tem o trabalho de te mudar por fora. Por fora, você trabalha para se mudar. Amém? Por fora é mudança. E Deus não quer mudar ninguém. Deus quer transformar alguém. E transformação não é algo externo. Transformação é algo interno. Amém? Deus poderia muito bem pegar alguém e falar bem assim: vai lá em Israel, pega todos os ídolos que eles estão colocando no templo, quebra tudo, joga fora, porque eu não quero isso acontecendo. Sabe o que ia acontecer no outro dia? Eles iriam pegar outros ídolos e colocar lá de novo. Porque não adianta tirar o que está externo, se ainda está interno. Dá para entender? De que adianta eu vir lá, pegar o cigarro que está no seu dedo, amassar e jogar fora e falar assim: a partir de hoje você nunca mais vai fumar. Aí perto de mim você não vai fumar, mas longe de mim você vai fumar. Entendeu? Porque o cigarro saiu do seu dedo, o cigarro saiu da sua boca, mas ainda está no coração. É por isso que o Espírito Santo, quando ele começa uma obra, a obra da regeneração, ela não só acontece quando você vem aqui e levanta a mão para Jesus. A obra da regeneração, ela é graduativamente. Todo dia. Eu ainda estou sendo regenerado todo dia. Não importa o tempo que você tem de igreja. Independente do tempo, você continua passando pelo processo de regeneração. O Espírito Santo vai te transformando em uma nova criatura na medida que o tempo vai passando e você vai participando de convivências novas com Ele. Dá para entender isso? Amém?
É por isso que ele começa uma obra de dentro para fora. Deus falou bem assim para Samuel: Samuel, eu não olho o homem pela aparência. Claro que não. É claro que não, irmãos. Porque eu posso mastigar um chiclete. Você sabia que o chiclete ele consegue disfarçar todas as formações do seu rosto? De maneira que você pode estar feliz e mastigando chiclete não dá para perceber. De forma que você pode estar triste, mastigando chiclete não dá para perceber que você está triste. É por isso que as pessoas mais depressivas sempre têm um pouco de chiclete no bolso. Porque eles querem demonstrar que eles estão normais, quando na verdade o coração deles está triste. Posso estar aqui na frente. E se eu olho para a diaconisa Sara e falo bem assim: nossa, a irmã Sara está na benção, porque olha lá o sorriso que está no rosto dela. Está feliz. Eu olho por fora e olho para a Sara e vejo que ela está feliz. Aí o Espírito Santo olha e fala bem assim: olha, varão, ela está numa prova, porque eu estou vendo que está lá dentro. Dá para entender? Porque o homem vê o que está por fora, não é verdade, não é verdade, Diogo? O homem vê o que está por fora, mas aí o Espírito Santo olha para dentro do ser humano. Ele olha o que está lá dentro do ser humano. Entendeu? Deus falou bem assim para Samuel: eu não olho para a aparência, eu olho o homem por dentro. A Bíblia diz que Deus sonda os pensamentos e a intenção do coração do homem. Está entendendo? Deus, ele consegue penetrar no maior sentido da vida do ser humano. E ele consegue distinguir tudo que está no coração do homem. Tudo. Você entende? E aí o Espírito Santo vai limpando o ser humano de dentro para fora. E aí ele vai implantando dentro do ser humano o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, ele é colocado na medida em que você vai abrindo espaço. Entendeu? Você vai abrindo espaço e o Espírito Santo vai colocando o fruto do Espírito em você. Uma vez que você se converte, você cai logo dentro de uma batalha espiritual. Você entra dentro de um enredo espiritual que passa a ser uma guerra. E a primeira guerra que você enfrenta é contra você mesmo. Já notou? Que quando você aceitou Jesus, no outro dia você falou: o que eu fiz? Rapaz, agora já era, meu irmão. Agora, sou crente. Hã? Eu me lembro, irmãos, que no mundo eu gostava de fumar muita maconha. Nem parece, né? E aí, irmãos, eu peguei, dentro de um culto, um varão falou para mim: Deus manda te dizer que quando você pensar em voltar, vai ser tarde. Porque eu estava desviado, né? Eu falei: vai ser tarde? Ou eu vou estar morto ou vou estar morrendo. Eu vou voltar para Jesus hoje. Vou ficar no mundo o quê, irmão? Esperei o culto acabar, chamei o pastor e falei assim: pastor, dá para voltar para Jesus ainda? O pastor ficou felizão, irmão. O pastor me deu um abraço, começou a chorar e falou: graças a Deus, me levantou lá em cima. Eu já não sou grande, né? Eu era menor ainda. Imagina, com 14 anos. Ele me levantou lá em cima, graças a Deus. Irmão Vitor, que benção. E pá, eu falei: pastor, está felizão, eu estou só o medo. Aí, eu voltei para Jesus. E no outro dia, estou sentado lá na rua, pensando: meu Deus, agora eu sou crente, voltei para a igreja, rapaz. Eu já estava pensando: eu vou ter que jogar o cordão fora, ter que jogar minhas bermudas fora, botar calça, as camisetas não vou poder usar mais, os hortos de sexta e sábado não vou poder ir mais, domingo. Eu fiquei pensando aquele monte de coisa, irmãos, porque é assim que a mente... Irmãos, quando eu me converti, tinha uma música que ficava rodando na minha mente. Ficava passando na minha mente direto. Irmão, demorou para eu poder tirar essa música da minha mente. Todo dia, irmãos. Aí, o rapaz chegou para mim e falou bem assim: Vitor, estou com um beck, vamos lá fumar. Eu falei bem assim, olhei para a cara dele, minha boca encheu de água. Irmãos, eu, com 6 meses de convertido, quando eu via as apreensões de droga, aquele monte de maconha, eu falava assim: um monte de maconha, a minha boca chegava a encher de água, eu ainda tinha vontade de fumar, irmãos. Não é fácil para o novo convertido, não, irmão. O processo da regeneração é algo que precisa ter espaço, que você precisa deixar Deus fazer, porque senão você acaba se enredando num monte de vontade mundana, e é contra, você tem que lutar contra você mesmo, é uma guerra, sabe, irmãos, e é jab de direita e jab de esquerda, e todo dia vai ter um gigante, com um urso, com um leão, e você vai lutar todo dia mesmo, vai ter guerra, peleja, você entende?
Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 16. Irmãos, eu não sei se vocês notaram, mas eu nem estou mais no estudo. Estou longe. Estou bem distante do estudo hoje. Eu não sou levado por revista, sou levado pelo Espírito. Amém, irmã Sara? É forte, né? Gálatas, capítulo de número 5. Eu vou te mostrar um exemplo não, um conselho que o apóstolo Paulo dá para quem acabou de se converter. E um conselho e a guerra que a gente vive, né? Olha isso, irmãos. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Olha isso. O apóstolo Paulo vai dar um conselho para a igreja que está em Gálatas, que vivia uma guerra entre a carne e o espírito, que era todo dia uma peleja, sabe, irmãos, a guerra era viva, ferrenha. Ele vai dar um conselho e fala bem assim: digo, porém, andai em espírito. A palavra espírito aí, observa, está com E maiúsculo. Todas as vezes que você vê a palavra espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus. E quando ele está falando para nós andarmos em espírito, está falando para a gente se render ao Espírito. Vocês conseguem entender? Se render ao Espírito é você deixar o Espírito Santo dominar suas emoções, dominar suas vontades. É você acordou de madrugada, eu vou orar. Acordei de manhã, deixa o café de lado, eu vou jejuar. Eu estou com tempo, eu vou ler Bíblia. Eu preciso vigiar no que eu estou falando, eu preciso vigiar no que eu estou ouvindo. Gente, eu preciso vigiar no que eu estou vendo. Gente, misericórdia, olha o que eu estou sentindo. Está repreendido em nome de Jesus. Como você não consegue dominar o que chega na sua mente, os sentimentos que chegam ao seu coração, então você tem que bloquear. Chegou, rebate, não aceita. Entendeu? Às vezes não dá para desviar os olhares, mas dá para repreender o que você vê. Você dá para compreender isso? Chegou um pensamento na minha mente, não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Chegou um sentimento no meu coração, não, repreendo esse sentimento maligno em nome de Jesus Cristo. Jesus, me perdoa pelo que eu falei. Senhor, me perdoa pelo que eu ouvi. Deus, me perdoa pelo que eu toquei. A vida de vigilância, ela é um processo graduativo. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa. A santidade, a nossa santidade, é um estado. Santificação, ela é um processo. E o que mostra o processo de santificação na sua vida é a vigilância. Você sabia que a sua vida de santidade ela é medida pela sua vigilância? Quanto mais você vigia, mais em processo de santificação você está. E enquanto você está no processo de santificação, você é santo. Amém? Deu para entender? Então, meu santo e minha santa, não deixe de vigiar. Porque enquanto você vigia, você está em santidade. Amém? Jesus chamou os discípulos e falou bem assim: vocês não podem orar comigo nem por 1 hora, lá no Getsemane. Deus está falando para Pedro, Tiago e João. Jesus está em agonia e os discípulos estão dormindo, tranquilo. E Jesus perto de ser levado para ser crucificado. Jesus Cristo volta e fala bem assim: vigiai, pois, e orai, para que vocês não entrem em tentação. Olha isso, irmãos. Vocês conseguiram entender isso? Jesus Cristo coloca a vigilância em primeiro lugar, até mesmo do que a oração. Por quê? Perdão, misericórdia. Amém? Por quê? Porque não adianta eu ter uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica, subir lá no Mestre Álvares, lá em cima no topo do monte, levar 3 horas para poder orar lá em cima, ficar 3 horas de joelho, acampar no monte, ficar 3 dias no monte, ir para os vales e orar, e ter vida de consagração, e de jejum, e estar na igreja, e participar de campanha, e não ter uma vida de vigilância. Está entendendo? Eu vou orar, vou jejuar, vou ler Bíblia, mas eu também vou vigiar acima de tudo. A nossa vida de vigilância nos faz ter comunhão com Deus e com o nosso irmão. Está entendendo?
Quando nós aprendemos a vigiar no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente toca, no que a gente vê, no que a gente escuta, até a nossa convivência muda. E em todos os âmbitos, até dentro de casa. Você sabia disso? Por quê? Porque quanto mais vigilância, mais santidade. Quanto mais santidade, mais bloqueio o diabo tem para te tocar, para te acessar. Aleluia! Vocês entendem isso? Por isso que o apóstolo Paulo fala bem assim: anda no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência. Desejos desenfreados, nesse caso, desejo desenfreado da carne. Amém? O desejo da sua carne é viva e grande. E a sua carne, irmãos, o seu velho homem, né, que tem que estar morto, todo dia ele levanta a cabeça assim e fala bem assim: ainda estou vivo, hein? E de vez em quando ele dá umas mocas no nosso braço que dói. E a gente entende que a qualquer momento parece que ele quer levantar, ele quer, né? Seria como se todo dia ele viesse dar essa notícia: eu morri, mas a qualquer momento eu posso viver de novo. E aí a gente vai, irmãos, e cai na porrada com ele de novo e continua morto. A guerra é terrível, Amanda. É terrível. E essa guerra, ela é diária. O apóstolo Paulo sabe disso. Amém? Por isso que ele está falando: anda no Espírito. Você quer vencer essa guerra? Anda no Espírito. Anda no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da sua carne. Versículo 17. Por quê? Porque a carne... Está atrasado lá. Amém? Versículo 17. Porque a carne... Eu vou pegar a mídia, vou bater na mídia. Porque a carne cobiça. Em outras frases está dizendo milita, luta, pleiteia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Vocês estão observando que a palavra Espírito ali está com E maiúsculo? Isso quer dizer que a luta entre a sua carne e o Espírito não é só com o seu espírito. Amém? O Espírito Santo, ele toma a sua guerra e ele te ajuda na peleja. Põe para mim Romanos 8,16. O Espírito Santo, ele entra na guerra com você, por isso que você precisa andar no Espírito. Porque se você andar no Espírito, você vai ter facilidade de vencer os desejos da sua carne, de lutar o que você está lutando, de vencer esta guerra. Amém? Essa guerra não é sua. Jesus vai te dar vitória para vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus, amém? Nesse culto de ensinamento você está aprendendo que o avivamento na vida de um crente, ele depende de uma guerra, depende de vencer uma peleja, em nome de Jesus. Você quer ter vida com o Espírito Santo? Quer ser um crente avivado na presença de Deus? Viva cheio do Espírito, aleluia. O próprio Espírito. Em outras traduções está escrito: pois o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha lá a diferença. Vê, o primeiro Espírito está com E maiúsculo. O segundo Espírito está com E minúsculo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Vocês entenderam que a guerra entre a carne e o Espírito ali não é uma guerra só nossa, é uma guerra também junto com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não entrou no nosso corpo. O Espírito Santo não entrou na nossa alma. Quando você veio aqui e levantou a mão para Jesus, o Espírito Santo veio e entrou dentro do seu espírito. Eita glória! Você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? E aí, o Espírito Santo entrou dentro do seu espírito, habitou dentro. Ele está habitando agora dentro do seu espírito. E ele está contigo, te dizendo desse jeito: e o Senhor pelejará por vós.
Esta guerra não é sua, esta peleja é de Jeová. Esteja parado e veja a salvação que hoje o Senhor te trará. Amém? Isso não quer dizer que você não vai sentir essa guerra. Você vai sentir, todo dia você vai sentir. E você vai ter que pelejar. Amém? Vai ter dia que você vai ter que engolir um sapo, um girino, um leão, uma onça, um boi. Para vencer a guerra. Vencer a guerra. Nem todas as guerras você vai vencer falando. Né? Tem guerra que você vai ter que chorar. Chorar, irmão. Para vencer. Tem dia que você vai ter que se trancar no quarto. Se trancar no quarto, irmão. Tem um pastor que ele ministra aqui na igreja, que ele estava numa guerra carnal terrível. E o diabo falando na mente dele, sai, faz isso mesmo, e que sei lá o quê. Sabe o que ele fez? Ele foi, pegou a chave, trancou a porta do quarto dele, pegou a chave, jogou lá fora e falou, eu não vou pecar contra o meu Deus. Aleluia. Que guerra, irmãos, terrível. Ele jogou a chave fora, lá fora. E falou, agora eu quero ver, carne. Me vence que eu quero ver. Amém? A guerra é terrível, irmãos. Essa luta, do versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Todo dia você está nessa peleja, todo dia, todo... Irmão, não tem pausa, é todo dia. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo falou bem assim, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso. Não se conforma com esse mundo. Você não pode se conformar com esse mundo. Mas ao invés de você querer mudar o mundo, transformem-se. Deixa o mundo. Transforme-se você. Como? Pela renovação do vosso entendimento. É encaixando Bíblia na cachola que você é mudado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a estrada por onde o Espírito Santo passa para te transformar. Dá para entender isso? Só pela palavra de Deus você consegue acessar a nova criatura que agora você é. Sabe, irmãos, na palavra de Deus você tem equipamentos o suficiente para estar nessa caminhada e não morrer, não perecer. Salmos de número 1, versículo 1. Salmos 1. Eita glória. A mídia é uma bênção, irmãos, em nossas vidas, amém? Deus abençoa a vida da mídia. Como eu sou abençoado com essa mídia, amém? Deus abençoa, amém? Você que está em casa, deixa um elogio aí para a mídia, irmão, que se você está assistindo agora, por causa da mídia, tá? E as irmãs são uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Olha isso, irmãos. Bem-aventurado, feliz. Amém? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é vigilância. Dá para entender? Isto é vigilância. Aí seria como se a Bíblia quisesse dizer assim, ao invés de você andar pelo conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, tenha o seu prazer na lei. Versículo 2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Na palavra, a palavra lei ali está querendo dizer a palavra. Na palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Irmãos, porque a gente só vai conseguir entender como nós devemos andar na presença do Senhor se a gente compreender a palavra. Se nós não lermos a palavra, como é que a gente vai saber como andar na presença do Senhor? Como seremos mudados pelo Espírito Santo no poder da palavra se nós não acessarmos a ela? Olha o culto de ensinamento, irmãos.
Aqui você vê quem quer ser mudado pelo Espírito Santo. Porque só pelo poder da palavra, se você não tivesse aqui, você não receberia esse tanto de alimento que você está recebendo. E eu estou te dando tutano grosso, aqui é Bíblia. Eu não estou contando história de carochinha, a não ser a minha história, que eu contei aqui um pedacinho. Amém? Mas valeu a pena, que isso vai lhe servir como bagagem. Você está aqui porque você quer aprender, você quer desenvolver, você quer crescer. E a Bíblia diz que Deus dá pão para quem semeia. Amém? Ou seja, você nunca vai buscar o Senhor e Deus vai ficar só de braços cruzados sem te dar nada. Todas as vezes que você buscar o Senhor, terá resposta. A Bíblia diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo sobre si os seus molhos. Está entendendo? Ou seja, ele vai andar com a semente na mão, andando, chorando e plantando. Mas quando ele voltar, ele já vai voltar colhendo e trazendo os molhos da colheita nas costas, feliz, está entendendo? Aleluia! Isso quer dizer que todas as vezes que você plantar, você vai colher. Você vai colher, independente se você plantou sorrindo, se você plantou chorando. Plantou, vai colher. Então tu está plantando e você vai colher. Vai crescer na palavra, você vai desenvolver, você vai frutificar. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar em nome do Senhor Jesus. O poder desse avivamento vai cair sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Olha isso, irmãos. Olha isso. O crente que entra na vigilância e medita na palavra, de dia e de noite. Isso não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar, de fazer os afazeres de casa e ficar só em Bíblia, irmãos, amém? Isso quer dizer que você tem que tirar um tempo para ler, todos os dias, tá? Que seja de dia ou de noite, ou de manhã, de tarde, de noite, se você tiver tempo, se você não tiver. Separe pelo menos 1 hora do seu dia, se não tiver 1 hora, 20 minutos pelo menos, para estudar a palavra, amém? Porque esse tal que não se mantém no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na palavra de dia e de noite, será comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela vai te dar um rumo de transformação. Vamos lá em Salmos. Salmo 119, versículo de número 9. Tem Bíblia aqui hoje, irmão. Eita glória. É Bíblia. Né, Diogo? Hoje tem Bíblia, Diogo. Né? Olha uma pergunta e uma resposta para nós. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Olha a resposta. Observando-o conforme a tua palavra. Deixa eu descriptografar isso aqui para você entender. A palavra caminho ali, não está falando de um caminho onde tem carro passando, feito por tratores, não. A palavra caminho ali quer dizer conduta de vida. Amém? Conduta de vida. Como purificará o jovem a sua conduta de vida, a sua forma de conviver com a sociedade, consigo mesmo e com Deus? Como é que ele pode purificar essa conduta de vida? A resposta é: observando o seu caminho, observando a sua conduta de vida, o jeito que você vive, de acordo com a palavra de Deus. Você deu para entender? Isso quer dizer que o jeito que você vive tem que ser pautado na palavra. Entendeu? Não, a Bíblia fala para mim amar meu irmão. A Bíblia fala para mim não pagar o mal com o mal. A Bíblia fala para mim amar os meus inimigos. A Bíblia fala para mim perdoar. A Bíblia diz para mim não nutrir mágoa no meu coraçãozinho. Entendeu? Não. A Bíblia diz que eu devo orar. Irmãos, observar a sua vida de acordo com a palavra. Amém? Bota no versículo 11. Em meu coração conservei a sua promessa, a palavra, também está escrito palavra. Em meu coração conservei a tua palavra para não pecar contra ti. Olha isso, irmão. Em outras traduções está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer que todas as vezes que ele pensava em pecar, vinha um versículo bíblico na mente dele que diria: não cobiçarás.
Quando ele olhava para algo bonito, não cobiçarás. Entendeu? Quando ele pensava em adorar outro Deus, não terá outro Deus além de mim. Quando acontecia algo familiar, vinha a palavra no coração dele que diria: honre o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Está entendendo isso? Quando você começa a viver a sua vida de acordo com a palavra, acontece duas coisas. Primeiro, você desenvolve espiritualmente. E você dá um espaço para o Espírito Santo vir e trabalhar em você. Amém? Essa guerra conta com isso. Nessa guerra, você precisa estar equipado. E a maior arma que o crente tem não é a AK-47. Não é o pentão de 50. Claro que não. Entendeu? É o fuzil. Está aqui, irmãos. A bomba, o míssil termobárico, a maior bomba explosiva está na nossa mão, está aqui, irmão. A Bíblia Sagrada. A Bíblia chama a Bíblia Sagrada de espada de dois gumes. Quando você utiliza a palavra, seria como se você entrasse no mundo espiritual e desse espadadas no inimigo, vencesse as suas guerras com maior facilidade. Jesus entendeu isso de tal maneira que quando ele estava no deserto, o diabo veio para falar para ele bem assim: está com fome? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olhou para ele e falou: você acha que eu vou te obedecer? Nem só de pão. Ele utiliza a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? A única forma de você ter viva é vivendo o que está escrito aqui. Por quê? Porque o que está aqui veio literalmente da boca de Deus. Você sabia que a Bíblia tem 40 escritores? Toda a Bíblia tem 40 escritores. Levou um espaço de 1.500 a 1.600 anos para ser escrita. Tem 66 livros. Hã? Só que tem um único autor, o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que toda a palavra não nasceu de vontade própria humana, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse. Eu te dou um conselho. Quando você estiver orando, abra a Bíblia. No meio da oração, recite a Bíblia. Porque a oração é uma forma de você guerrear, de você pelejar. Quando você começar a sentir desejos carnais, dobra o joelho e começa a orar. E no meio da oração você abre a Bíblia e começa a ler Bíblia no meio. Você vai ver, irmão. Seu corpo vai se arrepiar. O Espírito Santo vai se apropriar do seu corpo de tal maneira que se você não for batizado com o Espírito Santo, pelo menos cheio da glória você vai estar. Porque enquanto você está orando, utilizando a palavra, você está metendo espada no diabo, ele vai ter que fugir e a vontade da sua carne vai ser vencida. Amém? A Bíblia fala bem assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, irmãos. Permaneça firme. Permaneça de pé. Resista. Aí o diabo vai fugir de você. Amém? Tem guerras que só dependem da sua resistência, irmão. Só depende da sua resistência. Resista, luta, insista, persista. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai se erguer, Deus vai te levantar, Deus vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Você precisa entender, irmãos. E aí, é no meio dessas guerras que você vai começando a pedir a Deus: Senhor, me muda, me transforma, me faça ser uma mulher paciente, me faça ser uma mulher amorosa, um homem amoroso, me faça ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Existe uma grande diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém? Por quê? Para que ser batizado com o Espírito Santo? E para que ser cheio do Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é quando o Espírito Santo vem sobre você com poder. E você fala em línguas estranhas. Você é batizado com o Espírito Santo para ser usado nos dons espirituais. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele vem sobre você como um revestimento.
Sabe o terno que o pastor usa? Ele sempre está sobre uma camisa, não é verdade? O batismo com o Espírito Santo é como um revestimento que te dá autoridade para se envolver nos dons espirituais. O dom de profecia, dom de línguas, o dom de discernimento de línguas, dom de discernimento de espírito, dom da palavra com a ciência, dom da palavra com a sabedoria. Os dons espirituais, sabe? Dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de milagres, dom de visão. Você só recebe esses dons quando você é batizado com o Espírito Santo. Afinal de contas, alguém só é batizado com o Espírito Santo para ser usado nos dons espirituais. Amém? Agora, ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. Porque ser cheio do Espírito Santo não está nos dons espirituais. Eu posso muito bem ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como assim? Ah, é novo isso. É claro que é novo. Tudo é novo para nós. Amém? Por quê, irmãos? Porque ser cheio do Espírito Santo não está no falar em línguas, entregar uma revelação do manto e do mistério, orar aqui e alguém ser curado. Está entendendo? Ter visões espirituais. Não. Para você ter ideia, que eu vou falar até um pouco espantoso e alarmante. Para mim ser usado nos dons espirituais, eu só preciso orar. E ter uma vida com Deus, de jejum. Entendeu? O Espírito Santo vai me usar em cima do meu dom. Dom não salva ninguém. Eu posso ter acabado de adulterar agora. E se eu pregar de noite, vai ser uma bênção. Pessoas vão se converter. Se Deus tiver de curar, Ele vai curar, porque Ele vai trabalhar em cima do meu dom. Amém? Agora, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem a virtude do Espírito emanando dele. Sabe as ondas do Wi-Fi? Ele emana poder do Espírito. Não de uma forma que a pessoa olha e fala, nossa, como eu estou sentindo poder, não, mas nas suas atitudes. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo, ele demonstra isso pelo seu caráter. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele demonstra que ele é cheio do Espírito Santo pelas suas atitudes. Amém? Deixa eu te mostrar isso. Gálatas capítulo 5, irmã Taeme, versículo de número 20. Vamos lá. É o 20? Acho que é assim. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Já estou finalizando, tá, irmãos? Mas o fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto. Amém? Esse fruto contém 9 gomos, é igual uma laranja. Vamos falar aqui do limão, porque o limão, ele tem nutrientes para tudo. Cabelo, olho, pele, órgãos, sangue. O limão é uma benção. Eu sempre uso o fruto do Espírito como limão. Amém? Imagina que esse fruto contém 9 gomos. E cada gomo trabalhasse em uma área diferente. Amém? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, observa, o Espírito está com E maiúsculo, não está falando do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha isso, irmão. Você já conversou com alguém que é manso? Alguém que já lidou com alguém que é longânimo? É difícil, irmão. Por isso que a gente tem que orar e pedir para poder o Senhor nos dar o fruto do Espírito. Se você tem dificuldade de paciência, começa a pedir o Espírito Santo para te dar longanimidade. Se você tem dificuldade de amar, pede o Espírito Santo para te dar amor. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele dá benignidade. Sabe qual é o contrário de benignidade? Malignidade. Tem pessoas que são malignos. Irmãos, uma pessoa maligno, ele mata com requinte de crueldade. Ele não só quer matar, mas ele quer abrir, ele quer tirar coração.
coração, ele quer beber o sangue, ele quer arrancar a cabeça, ele quer cortar as mãos, ele quer abrir e ver o cérebro, ele é maligno, está entendendo? E o sangue de Jesus tem poder com alguém maligno. Existem pessoas malignas, irmãos. Mas o Espírito Santo pega uma pessoa dessa e transforma ele em alguém benigno. Benigno. Vocês entendem isso? O Espírito Santo te dá paz. Ele te dá amor, ele te dá longanimidade. Você deve orar e pedir a Deus para implantar isso em você. Espírito Santo, eu sou uma pessoa muito sem paciência. Me dá mais paciência, Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou uma pessoa que eu não tenho, eu tenho dificuldade de ser longânimo. Me dê longanimidade. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te colocar em situações aonde você vai ter que trabalhar isso. Amém? Quando você começar a orar e falar assim, Espírito Santo, eu sou muito explosivo, eu não tenho paciência, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, e você começar a orar para o Espírito Santo começar a transformar isso em você, ele vai começar a te colocar em situações para você poder usar isso. Aí, se você se esquecer, você vai falar bem assim, o diabo se levantou ferozmente contra a minha vida. Os céus vão olhar para você e vai falar bem assim, não tem diabo nenhum aí, sou eu que estou te provando para você poder ter o que você me pediu. Amém? Afinal de contas, o fruto do Espírito, ele é dado para alguém que dá espaço para Deus trabalhar. O avivamento na vida de um crente conta com tudo isso. Amém? Quer ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma pessoa avivada? Entenda, tem guerra, tem luta, mas você já é vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa lição de hoje possa nos ensinar que o Senhor nos levantou, nos tirou de um vale que estava cheio de ossos, nos colocou de pé, nos deu vida. Pronto, agora pode lutar, soldado, porque você já está de pé. Amém? Em nome de Jesus? Irmão, se você não tem se você não está inscrito no canal, aliás, no canal, né? Você que não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Em nome de Jesus. Deixe o seu like aí, seu comentário, compartilhe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é uma bênção. Mas se você que está aqui e ainda não participa do grupo da EBD no WhatsApp, me procura depois, tá? Para mim pegar o seu número e te colocar lá no grupo, para você poder estar por dentro de tudo que acontece na EBD. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca a mão aqui, ó, no seu coração. Isso. Coloca a mão no seu coração. Sabe, irmãos, se nós não tomarmos uma atitude e se nós não lutarmos, seremos vencidos. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja vencido. Olha para dentro de você e veja o guerreiro que você é. Veja a guerreira que você é. Olha o poder que está sobre você. Você tem o poder da palavra. Você tem o poder do Espírito do Senhor. Você tem o poder de Jesus Cristo. Você é um procurador geral de Jesus na terra. O diabo só te ataca porque você ainda não conhece o poder de Deus que está em você. Aleluia! E eu não estou falando de tempo de igreja. Eu estou falando de uma vez crente, uma vez cheio do poder de Deus. Utilize a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus na sua vida. Comece a declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vivo o que a Bíblia diz para mim viver. Aleluia! Às vezes, irmãos, na guerra, nós vamos ter que levantar a mão e falar, Satanás e seus demônios, eu te proíbo de colocar esse desejo em mim. Eu proíbo os seus ataques na minha vida. Esta casa é minha, esta família é minha. A minha vida espiritual pertence a Jesus.
Eu te expulso de perto de mim em nome de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que agir como doidos dentro de casa e passar a mão em óleo, e ungir porta, e ungir guarda-roupa, e ungir quarto, e ungir sala. Às vezes nós vamos ter que pegar o óleo ungido, colocar na cabeça da esposa, nos filhos, na nossa cabeça, expulsa de você mesmo e fala: velho homem, você está morto, e Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Entenda! Você precisa lutar de alguma forma. Guerreia, não para, não desista. Permaneça vivo. Entenda que o poder que está sobre você é muito mais forte do que qualquer potência mundial. O poder do Espírito Santo. Deixa eu orar por você, para que você possa entender que nessa peleja Jesus já te deu vitória em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus, e nós aprendemos algo poderoso hoje de manhã. Jesus Cristo, nós aprendemos que nós podemos sim ser avivados, e é pelo poder da palavra, que nós podemos sim ser avivados, ter essa vida contigo, e é pelo poder do Espírito Santo. Nós aprendemos hoje, Senhor, que se nós não vivermos a palavra, se nós não aprendermos a palavra, se nós não andarmos pela palavra, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não jejuarmos, não poderemos ter vida contigo. Mas nós queremos ter vida contigo, Senhor, e nós queremos viver esse novo, viver a vida dessa nova criatura, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, aviva a obra do Senhor em nossas vidas, nos faça ser vitoriosos, nos faça crescer em Espírito, andar no Espírito, vencer a guerra diária, nos faça viver o novo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça transbordar em nós a água que nos lava todos os dias, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar as crianças aqui na frente, a pastora Priscila, também em nome do Senhor Jesus. Amém? A Franciele, diaconisa Franciele, em nome do Senhor Jesus. Amém? As crianças separaram um versículo bíblico, irmãos. Eita glória! As crianças separaram um versículo bíblico. Vem cá, varão. Está com vergonha, né, Vaz? Isso. Nossa irmã Franciele, fica, diaconisa Franciele. Amém? As crianças, elas separaram o versículo que está lá no 2 Coríntios 5:7, que é: porque andamos pela fé e não por vista. Porque vivemos pela fé e não com vista. A fé não com vista. Esta é a cereja, tá? A cereja do bolo. Amém? Porque nós, irmão, nós andamos pela fé. Amém? E era só o que faltava, né? Na palavra de hoje. Nós andamos pela fé e não por vista. Amém? Que isso fique implantado na sua vida em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Se você é dizimista, primiciante, ofertante na obra do Senhor, dizime, oferte, primicie. Pastor Vitor, eu tenho um PicPay, eu posso? Pode. Pastor Vitor, eu tenho um PicPay, estou sem dinheiro no bolso, mas eu trouxe o cartão. Pode passar o cartão? Ofertar, primiciar e dizimar. Amém? Você pode estar auxiliando a obra do Senhor. Pastor Vitor, eu tenho uma cesta básica lá em casa e eu não preciso dela. Eu preciso dela, mas eu posso pegar um alimento que está nela e posso trazer para cá. Pastor Vitor, eu posso trazer uma pasta de dente para a igreja, eu posso trazer um sabonete, eu posso trazer uma escova de dente. Pastor Vitor, eu posso trazer 1 quilo de arroz. Você pode trazer. Pastor Vitor, eu quero doar uma roupa para a igreja. Você pode doar. Você que está em casa e queira nos auxiliar por intermédio da oferta, também do dízimo, e se você é um primiciante, aqui está o emblema do Pix, do PicPay, a agência bancária. Seja um ofertante, seja um primiciante na obra do Senhor. Irmãos, você sabia que todas as vezes que você oferta na casa de Deus, você está semeando uma semente em uma terra boa, em uma terra fértil, e a Bíblia fala bem assim, que de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Amém? Plante uma boa semente e colha bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A diaconisa vai estar passando
E se você não pegou um emblema, ou seja, um envelope do ano de 2023, se atualize. Pega o envelope do dízimo, da primícia, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um dizimista, um primiciante na obra do Senhor. Deixa eu orar por você que vai estar ofertando, ou dizimando, ou primiciando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos a vida desse ofertante, deste primiciante, desse dizimista. Nós ministramos que bênçãos recalcadas, transbordantes, sacudidas e sem medidas, estão caindo sobre ele agora, e que a mão do Senhor está entrando nas impossibilidades, que os celeiros dos céus estão se abrindo para derramar sobre eles chuvas de graça em nome do Senhor Jesus, que esta vida estará vivendo o novo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e você diz amém. Isso, pode ofertar na casa do Senhor, pode vir, pode ofertar, pode dizimar, pode primiciar, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Lembrando que hoje à noite nós temos culto às 19 horas. Amém? Uma palavra de Deus com o apóstolo Daniel Rocha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não falte o culto de ensinamento bíblico, pois assim poderemos crescer e desenvolver na palavra do Senhor. E não se esqueça, se você não é membro do ensinamento bíblico, por favor, me procure, para que eu possa estar te incluindo no grupo da EBD, em nome do Senhor Jesus. Pastora Priscila fazendo a oração da fé, a oração final em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, presente, Pai. Vieram aqui, Senhor, receber o melhor do Senhor, que é a Tua palavra. Através dela, Senhor Deus, nós podemos, Senhor, ser melhores diante de Ti todos os dias e sermos treinados para viver, Senhor, contigo eternamente. Eu quero louvar a Ti, Senhor, agradecer pela presença de cada um que está aqui. Leva-nos, Senhor Deus, em paz para a nossa casa. Nos dê uma tarde abençoada, Pai. Senhor Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento, como diz a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos, que o grande e poderoso amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E nós dizemos amém? Operando Deus! Operando Deus! Operando Deus! Ninguém! Eita glória! A minha oferta eu... Paz, meu irmão, salve vitória, em nome de Jesus. Amém. Diogo do Manto e do